E aí, gente, o domingo foi de Grenal e a invencibilidade do Grêmio em Grenais acabou. O Inter venceu o jogo por 2-1 e está com as duas mãos na taça. O Grêmio deu adeus às chances de título do Campeonato Brasileiro e o Inter venceu com uma certa ajuda da arbitragem. Temos polêmica do pênalti. Vamos falar sobre tudo isso agora, aqui na sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio no YouTube. E aí, gente, acabou a invencibilidade do Grêmio. Grêmio perdeu o Grenal hoje, 2-1 para o Inter. Depois de sair ganhando, o Grêmio tomou 2 gols em menos de 10 minutos e acabou perdendo a invencibilidade que já durava 11 Grenais. E o Inter praticamente botou as duas mãos na taça do Campeonato Brasileiro, já que a rodada foi muito favorável a qualquer um dos dois. Se o Grêmio confirmasse a vitória, o Grêmio ficaria muito vivo pelo título, mas agora o Grêmio dá adeus às chances de título do Campeonato Brasileiro e o Inter praticamente coloca as duas mãos no caneco. Gente, vamos fazer uma análise do jogo como um todo. O Grêmio entrou em campo hoje no Grenal com o Maicon no banco, com um tripé de meio campo formados por Matheus Henrique, Lucas Silva e Jean-Pierre, com um sistema defensivo titular e com o seu ataque titular no momento. O Grêmio começou os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, foi muito estudado, o sol estava muito quente, dava para ver que os dois times, sim, estavam com medo de arriscar muito e de perder, até pelo desgaste físico. O Jean-Pierre, os primeiros 11 minutos, parecia ser aquele Jean-Pierre de outros tempos atrás. Daí depois veio a queda. O Jean-Pierre, a partir dos 20, 22 minutos do primeiro tempo, sumiu do jogo, só passe de lado, passe sem criação. E daí, quase no final do primeiro tempo, o Grêmio perde seu capitão, sua referência. Pedro Jeromel sentiu uma lesão no tornozelo, tentou voltar, mas não conseguiu. Daí ingressou no jogo o Rodrigues, o Tonhão, que basicamente não teve culpa nenhuma no resultado, foi seguro, firme. O Grêmio continuou com um sistema defensivo bem firme. Diogo Barbosa foi o nome do Grêmio no jogo, tanto pelo lance do gol quanto pelo seu sistema defensivo, marcando intensamente, muito bem. O Vanderlei fazendo defesas importantes e o Grêmio vinha bem, conseguindo marcar bem, conseguindo conter o time do Inter bem. Foi um primeiro tempo bem burocrático, as melhores chances do jogo foram do Inter, mas nada assim de chances muito claras, além de uma chance que o Vanderlei tira ela com as pontas do dedo. Se não fosse aquelas pontinhas de dedo, tinha sido gol. Ela ainda raspa na trave e vai para escanteio. Foi a chance mais clara do primeiro tempo, foi essa do Inter. O Grêmio não levou muito perigo no primeiro tempo, quase nada. Daí termina o primeiro tempo, vem o segundo tempo, com sol baixo, um sol mais sem sol praticamente no gramado. Daí os times começaram a botar intensidade e o Inter começou a ganhar o meio-campo, porque o Jean-Pierre estava ainda meio perdido ainda. Matheus Henrique e Lucas Silva fazendo um bom jogo, mas o Lucas Silva estava na garra, né? O Lucas Silva estava voltando, ele até sai para a entrada do Maicon com a chuteira na mão, até porque ele sentiu a lesão, né? Deu para ver que ele sentiu o desgaste do jogo, mas até quando ele ficou em campo ele estava bem no jogo, o Grêmio bem, só que daí o Inter começou o segundo tempo com intensidade, teve chance uma atrás da outra de tentar fazer o gol, o Grêmio escapava e daí o PP mal. PP muito mal no jogo, mas daí antes de ter as mudanças,
o Grêmio começou a conseguir trocar passes novamente, começou a ter o seu meio-campo novamente, porque o Jean-Pierre deu uma lucidez no Jean-Pierre de novo, e o Grêmio começou a aproximar, começou a trocar passes, começou a ficar com a posse de bola além do campo defensivo, no campo ofensivo do Inter, no campo defensivo do Inter, no seu campo ofensivo, começou a chegar, começou a ir, o Inter não conseguia sair mais, foi aonde o Renato daí sentiu que ali era o momento e mexeu na hora certa. Ele ingressa o Maicon no jogo, ele tira os 2 pontas que estavam mal, tanto PP e Alisson mal, jogaram muito mal, ele tira os 2, bota Ferreira e Luiz Fernando e pouco tempo depois o Grêmio faz o gol numa metida de bola, numa bola cruzada para dentro da área do Diogo Barbosa, e o Jean-Pierre Chapa faz o gol, chora depois do gol, comemora muito, e o Grêmio ali estava com a mão na vitória, porque o Inter estava perdido, o Inter estava sem ação, e o Grêmio tocando passe, o Grêmio bem defensivo, o Inter sem ação, mas daí o Abel mexe bem, o Inter daí numa bola parada, cruza a bola para dentro da área, e o Kahneman, que tinha sido espetáculo no jogo todo, principalmente depois que o Jeromel sai machucado, ele é assim, ó, guerreiro, raçudo, ele acaba não vendo o jogador chegar nas suas costas, e o jogador do Inter cabeceia sozinho, o Vanderlei ainda quase pega, ela passa por baixo do braço do Vanderlei e entra, o Inter empatava o jogo no final do jogo, ali todos davam como empate, porque o Inter parecia nem querer ganhar, só não queria perder. E daí numa bola despretensiosa, bola na área de novo, um chute de fora da área, a bola bate aqui e escorrega, o Kahneman com o braço colado, e o seu Luiz Flávio marca pênalti para o Internacional, e o VAR nem o chama para verificar. Eles apenas confirmam o pênalti, que não foi pênalti. O Grêmio foi roubado no Beira-Rio, o pênalti foi mal marcado, e agora vem a nossa indignação. O seu Luiz Flávio, a CBF, o Conselho de Arbitragem, os pessoais que comandam o VAR, ó, parabéns, porque se fosse pênalti, ok, Kahneman com o braço estendido, beleza, pênalti é pênalti, iríamos criticar o Kahneman em fazer um pênalti com o jogo terminando, tranquilo, mas não foi pênalti, assim como o pênalti que o Grêmio pediu lá também um pouquinho antes na área do Inter, para mim também não foi pênalti, não deveria ter sido marcado. Muito torcedor do Grêmio reclama de pênalti naquele lance, o VAR também nem checou, checou e nem falou nada pro Luiz Flávio, tranquilo, para mim certíssimo, para mim também não foi pênalti, não teve força suficiente para empurrar, para mim não foi pênalti também no Grêmio lá na área do Inter. E o pênalti do Kahneman, escandaloso, também não foi pênalti, muito mal marcado. Veja agora o lance do pênalti que deu a vitória para o Inter e que praticamente encaminha o título brasileiro do Inter e que faz o Grêmio pensar agora só em Libertadores no Campeonato Brasileiro. Viram? Não foi pênalti. Quero ouvir de vocês se vocês pensam o contrário ou se vocês acham que eu estou louco, que os comentaristas da Sport TV que estavam fazendo o jogo na TV fechada estão loucos, ou que os comentaristas da TV aberta da RBS também estão loucos. Porque os comentaristas de arbitragem, tanto da Sport TV quanto da RBS, falaram que não foi pênalti. Pênalti mal marcado, roubaram o time do Grêmio no Beira-Rio nesta tarde. Parabéns aos envolvidos, parabéns ao Luiz Flávio, que estava até tendo uma boa arbitragem no jogo, ele estava conduzindo bem o número de faltas, o Grenal estava assim, ó, espetáculo, não teve briga, e daí ele acabou fazendo essa cagada.
fez essa cagada no final do jogo e estragou a arbitragem dele. Não porque eu sou gremista, não porque o canal é de Grêmio. Se eu fosse colorado, eu iria falar do mesmo jeito. Se existem colorados realistas que vão ver esse vídeo, comentem aqui embaixo se realmente foi pênalti. Vocês aceitariam esse pênalti se fosse contra o Inter? Se tem algum colorado que está vendo esse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Fiquem à vontade. Se fossem na área de vocês, no final do jogo, se ele desse o pênalti, por exemplo, se naquele lance do empurrão ele tivesse dado o pênalti, vocês teriam concordado? Para mim não foi pênalti aquele lance. Do mesmo jeito que a bola que não bate no braço do Kahneman também não foi pênalti. O Grêmio perdeu a invencibilidade de 11 grenais, perdeu as chances de título, o Inter praticamente bota as duas mãos no título e o Grêmio agora tem que pensar na final da Copa do Brasil e tentar terminar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem um jogo decisivo contra o Flamengo patinou novamente, todos os times patinaram e o Grêmio tem a chance sim do confronto direto contra o Flamengo entrar no G4 para não sair mais. Palmeiras patinou também, o Palmeiras está nem aí pro Campeonato Brasileiro, está pensando na final da Libertadores e da Copa do Brasil. O grupo do Grêmio agora não pode se abalar com esse Grenal, porque o Grêmio não jogou bem o primeiro tempo, mas jogou bem o segundo tempo. Não merecia ter perdido. Pelo que o Inter jogou no primeiro tempo e pelo que o Grêmio jogou no segundo, o Grenal era justo, o empate que estava até quase o final do jogo de 1-1. Mas um pênalti mal marcado deu a vitória para o Inter e o Inter é praticamente campeão brasileiro. Vamos esperar agora que o Grêmio consiga ficar entre os 4 do Campeonato Brasileiro e vamos agora focar. Agora o foco é todo Copa do Brasil, todos focados na final da Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro já era, as chances de título já eram. A gente volta a qualquer momento falando mais sobre o Grêmio. Vejam o vídeo e comentem aqui embaixo. O que vocês acham? O que vocês pensam? Vamos interagir. O Grêmio perdeu, mas para mim, roubado. Para mim, roubo. Fomos roubados lá no Beira-Rio e nós temos que falar sobre isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo. Siga nossas redes sociais, Twitter e Instagram, é @Hora de Grêmio, é facinho. A gente volta a qualquer hora falando mais de Grêmio. Hoje, infelizmente, a nossa invencibilidade em Grenais caiu, mas a gente tem que erguer a cabeça porque temos uma final de Copa do Brasil e ainda precisamos garantir pelo menos o G4 para estarmos na próxima Libertadores, na fase de grupo direto. Essa foi a sua Hora de Grêmio, falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu, fui! And we'll